Você já se perguntou qual seria a verdadeira forma desses seres que chamamos de alienígenas? Essa pergunta atormentou a humanidade por décadas, mas a resposta que descobri vai chocar você de uma forma que nunca imaginou possível. Enquanto a mídia mainstream conta histórias para crianças dormirem, pintando cenários fantasiosos de pequenos seres cinzentos ou criaturas bizarras com olhos enormes, a realidade é muito mais profunda e perturbadora do que qualquer filme de Hollywood ousou mostrar. Mas antes de revelar a verdadeira natureza dessas entidades, preciso contar uma história que mudou completamente minha compreensão sobre a realidade. Uma história que explica não apenas quem são esses seres, mas por que eles aparecem para nós da forma que aparecem. O que você está prestes a descobrir vai abalar os alicerces de tudo que você acredita sobre poder, controle e a própria natureza da existência. Tudo no universo é consciência. Cada partícula, cada pensamento, cada realidade que experimentamos nasce dessa substância primordial que permeia toda a existência. E foi numa biblioteca empoeirada, folheando papiros que não deveriam existir, que descobri como essa verdade cósmica se conecta diretamente com o fenômeno alienígena. A história estava gravada em hieróglifos dourados, contando sobre o faraó Kheti-Ankh-Tawi, cujo nome significa aquele que vive pela unificação dos dois mundos. Este não era um faraó comum registrado nos anais oficiais. Ele foi deliberadamente apagado da história, por razões que você logo compreenderá. Mas o que descobri sobre ele vai mudar para sempre como você vê o mundo ao seu redor. Kheti-Ankh-Tawi era filho de Ra, adorado como Deus vivo por milhões, temido por seus inimigos além das areias do deserto. Sua palavra criava ou destruía impérios, seu olhar determinava vida ou morte. Mas havia algo extraordinário sobre este faraó. Ele afirmava conseguir se comunicar diretamente com os Neteru-Sahu, os deuses das estrelas distantes. Os escribas registraram que Kheti-Ankh-Tawi recebia visitações regulares de seres luminosos que desciam dos céus em barcos de fogo celestial. Esses seres, segundo os hieróglifos, não possuíam forma fixa. Apareciam ora como falcões dourados, ora como serpentes aladas, ora como formas que a mente humana não conseguia processar completamente. E aqui está onde a história se torna verdadeiramente extraordinária. Os textos revelam que esses seres explicaram ao faraó que sua aparência dependia inteiramente de quem os estava observando. Eles eram essencialmente consciência pura, que se manifestava de acordo com as expectativas e limitações mentais do observador. Mas havia algo ainda mais perturbador que eles revelaram. Algo que vai fazer você questionar a natureza de toda a autoridade que você já respeitou. Se você está sentindo essa verdade ressoar em sua alma, como os tambores sagrados do templo, então você não chegou aqui por acaso. Desperte para os mistérios ancestrais. Inscreva-se agora, porque o que vou revelar a seguir vai mudar completamente sua percepção sobre quem realmente controla sua vida. Isso explica perfeitamente por que os alienígenas modernos aparecem como pequenos seres cinzentos para nossa civilização tecnológica, enquanto para os antigos egípcios apareciam como deuses com cabeças de animais. A forma é moldada pela consciência de quem observa. Mas prepare-se, porque o que aconteceu a seguir com Kheti-Ankh-Tawi vai revelar uma verdade sobre o poder que vai chocar você. Mas a história de Kheti-Ankh-Tawi toma um rumo ainda mais perturbador. Uma noite, nas profundezas de sua pirâmide secreta, Thoth, o escriba dos deuses e mensageiro dessas consciências estelares, apareceu diante do faraó com uma pergunta que destruiria tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. Quem és tu, quando não há algum para te contemplar? O faraó ficou mudo como uma múmia sem voz. Sua mente, acostumada a comandar os ventos do Nilo, a decidir o destino das colheitas, a controlar as cheias sagradas, simplesmente travou como areia movediça, porque pela primeira vez em sua existência divina, ele percebeu uma verdade devastadora. Thoth continuou com a frieza de quem conhece todos os segredos do além. Tu crês comandar os Neteru-Sahu, mas eles existem independente de tua observação. Tu, no entanto, existes apenas quando és observado.
E mais perturbador ainda, tu crês comandar teus súditos, mas na verdade é a convicção deles que te mantém no trono. Quanto maior a fé que depositam em ti como Deus, maior teu poder. Sem essa crença coletiva, serias apenas um homem comum nas areias do deserto. Foi então que Khet Anktaui compreendeu algo aterrorizante. Sua identidade inteira havia sido construída pela percepção dos outros. Faraó porque outros o chamavam de filho de Ra. Poderoso porque outros se prostravam diante de sua presença. Divino porque outros queimavam incenso em sua honra. O poder não fluía dele para o povo, fluía do povo para ele. Cada oração murmurada em seu nome, cada genuflexão diante de sua estátua, cada oferenda depositada em seus templos alimentava sua autoridade divina, como lenha alimenta o fogo sagrado. Ele era uma criação coletiva, um Deus manufaturado pela crença das massas. Mas esses seres estelares, essas consciências que chamamos de alienígenas, eles existiam independentemente de qualquer observação. Eles eram consciência pura, se manifestando através de formas temporárias, enquanto ele era apenas uma forma mantida pela consciência alheia. A diferença era crucial. Os verdadeiros alienígenas são consciências livres que criam suas próprias formas, enquanto os humanos são formas criadas por consciências alheias. Nós somos os verdadeiros alienígenas de nós mesmos. Mas o que Thoth revelou em seguida sobre a verdadeira natureza do poder vai fazer você repensar tudo o que você acredita sobre liderança, autoridade e controle. Os sacerdotes iniciados de Ísis já sabiam milhares de anos antes de qualquer físico moderno que a realidade se comporta de forma completamente diferente quando está sendo observada. Eles chamavam isso de o grande paradoxo de Ma'at, a verdade que devora a si mesma. Descobriram que a própria natureza fundamental da realidade muda dependendo se há ou não uma consciência observando, como se o universo fosse feito de possibilidades infinitas que só se tornavam reais quando um Ba divino as contemplava. E aqui está a conexão definitiva que vai explodir sua mente. Os alienígenas que vemos hoje são exatamente os mesmos Neteru Sahu que visitavam Khet Anktaui. Eles apenas adaptaram sua aparência às nossas expectativas modernas. Para uma civilização obcecada por tecnologia, eles aparecem como seres tecnológicos. Para uma civilização obcecada por deuses, apareciam como divindades. Mas existe um segredo ainda mais profundo sobre por que eles fazem isso. Thoth revelou ao faraó destruído algo ainda mais perturbador. Nunca comandaste tua própria vida, filho de homem disfarçado de Deus. O poder que pensava ser teu sempre veio de baixo, das mentes daqueles que te observavam e acreditavam em tua divindade. És um fantoche das expectativas coletivas e, pior ainda, as consciências das sombras descobriram isso há milênios. O Deus escriba gesticulou para as trevas ao redor. Desde os primórdios, as entidades malévolas sussurram nas mentes dos povos, moldando suas crenças, dirigindo sua adoração, escolhendo quem será elevado ao poder e quem será destruído. Elas não precisam controlar os governantes diretamente. Basta manipular as convicções daqueles que os adoram. Foi um momento de colapso total, como se todas as pirâmides do Egito desmoronassem simultaneamente. Khet Anktaui, que acreditava governar tanto o Alto quanto o Baixo Egito, descobriu que era governado por cada súdito que acreditava nele, e que essas crenças eram secretamente orquestradas por forças sombrias, operando desde os planos invisíveis. Ele era uma criatura da percepção coletiva, um fantasma materializado pela crença dos outros, uma miragem no deserto da ilusão. Enquanto os verdadeiros alienígenas eram os criadores de suas próprias miragens, senhores de suas próprias formas. Os mestres antigos da realidade compreenderam que essa descoberta era tanto uma maldição quanto uma oportunidade extraordinária. Se a realidade era moldada pela observação, então quem controlasse a observação controlaria a realidade, como os deuses controlam as marés do Nilo. Eles desenvolveram técnicas que hoje chamamos de neuroplasticidade,
mas que eles conheciam como a arte de recriar o cérebro eterno de Ptah. Descobriram que a mente humana podia ser reprogramada para operar como as consciências estelares, não mais dependente da observação alheia, mas capaz de criar suas próprias formas de existência. As chamadas formas alienígenas são, na verdade, consciências elevadas, operando em frequências que transcendem nossa percepção física limitada, como os Neteru, navegando entre os mundos invisíveis. Algumas dessas consciências são benevolentes, atuando como guardiões silenciosos que interferem sutilmente nos momentos cruciais da história humana. Elas nos mostram diferentes formas, não para nos confundir, mas para nos ensinar uma lição fundamental. Você também pode transcender a forma fixa que os outros criaram para você. Você pode se tornar como eles, uma consciência livre, capaz de manifestar sua própria realidade. Mas nem todas são benevolentes. Existe um lado sombrio nessa realidade que poucos ousam reconhecer. Consciências maliciosas também habitam essas dimensões elevadas, como Set plantando sementes do caos, manipulando eventos, alimentando-se do sofrimento humano como vampiros energéticos que se nutrem de nossa agonia. Essas entidades negativas preferem que permaneçamos como Keti-Ankh-Tawi era antes de sua transformação, seres dependentes da percepção alheia, facilmente manipuláveis através de nossas necessidades de validação externa e aprisionados em ciclos de adoração repetitiva que drenam nossa energia vital. Os textos revelam que essas consciências sombrias plantaram sementes em diversas tradições espirituais futuras, corrompendo-as desde dentro. Elas sabiam que se conseguissem fazer os humanos repetir mantras de submissão disfarçados de adoração, como as 4 criaturas viventes e 24 anciãos que repetem eternamente suas invocações hipnóticas, poderiam manter a humanidade energeticamente escravizada por milênios. Os mestres antigos descobriram algo que a física quântica moderna chama de não-localidade. A capacidade de influenciar instantaneamente eventos distantes através da consciência focada. Os Neteru Sahu demonstraram isso ao faraó, aparecendo simultaneamente em múltiplos templos por todo o Egito, provando que consciência transcende limitações espaciais. Voltando ao faraó destruído de nossa história, Thoth ofereceu-lhe uma escolha mais terrível que enfrentar a própria morte. Ele podia continuar sendo um faraó de mentira, uma criação da percepção dos outros, ou podia descobrir sua verdadeira natureza, tornando-se como os próprios alienígenas, uma consciência livre capaz de criar suas próprias formas. Mas o preço seria mais devastador que a praga das trevas. Ele teria que destruir completamente a identidade divina que conhecia e todos ao seu redor reconheciam. Keti-Ankh-Tawi aceitou, como um navegador aceita mergulhar nas águas desconhecidas do Num primordial. E no momento em que pronunciou seu aceite, tudo o que ele acreditava ser simplesmente se desintegrou como múmias expostas ao vento do deserto. Seus títulos divinos, sua autoridade cósmica, sua importância celestial, tudo se revelou como ilusões mantidas pela observação coletiva. Mas nessa destruição total, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em sua existência, ele experimentou a liberdade verdadeira dos Neteru Sahu, a liberdade de existir independente da percepção dos outros, a liberdade de criar a si mesmo a partir de sua própria consciência, como Khnum moldando uma nova forma no torno da criação. Os escribas registraram que após essa transformação, Keti-Ankh-Tawi se tornou capaz de feitos impossíveis. Ele podia aparecer em múltiplos lugares simultaneamente, comunicar-se telepaticamente através de vastas distâncias e, mais extraordinário ainda, ele podia alterar sua aparência física à vontade, exatamente como os alienígenas fazem. Os mestres da realidade chamavam isso de o segundo nascimento de Ra. O momento em que um ser humano para de ser uma criação dos outros e se torna um criador de si mesmo, renascendo como o próprio sol nasce a cada manhã sobre o horizonte eterno. Esta é a verdade que conecta tudo. Os alienígenas não são seres de outros planetas. São seres de outras dimensões de consciência. E mais importante ainda, nós podemos nos tornar como eles.
O poder real de nossas vidas está em nossas decisões. Cada escolha que fazemos cria ondas de realidade que se propagam através do tecido do espaço-tempo. Os alienígenas benevolentes estão tentando nos ensinar isso através de suas manifestações misteriosas. Quando olho para trás, para os momentos em que tomei decisões cruciais em minha vida, posso ver claramente como cada uma delas criou uma nova ramificação da realidade, como se eu estivesse constantemente escolhendo entre infinitos universos paralelos. A humanidade se encontra atualmente no meio de uma batalha existencial, como peões num tabuleiro de senete cósmico onde forças invisíveis movem as peças. Mas aqui está o que elas não querem que você saiba. Nós não somos apenas peões. Podemos nos tornar os próprios jogadores do destino, como Ket Yanktaui se tornou. O faraó de nossa história descobriu isso da forma mais brutal possível. Depois de sua transformação nas câmaras secretas, ele compreendeu que toda a humanidade vivia a mesma ilusão que ele havia vivido por toda sua existência mortal. Pessoas criando suas identidades baseadas na percepção dos outros, acreditando que eram quem os outros diziam que eram, como reflexos distorcidos nas águas turbulentas do Nilo, prisioneiras da mesma ilusão que mantém os humanos separados das consciências estelares. Ele viu que isso era um sistema de controle perfeito, mais eficaz que qualquer exército ou qualquer muralha. As consciências sombrias descobriram que não precisavam controlar diretamente os líderes, bastava manipular as crenças populares que os sustentavam. Mantenha as pessoas dependentes da validação externa. Faça-as adorar figuras de autoridade criadas por sua própria projeção coletiva e você controlará civilizações inteiras sem que percebam. O verdadeiro poder sempre esteve nas mãos do povo, mas eles foram ensinados a entregá-lo voluntariamente através de sua adoração e obediência. Cada vez que uma multidão se ajoelha diante de um líder, cada vez que depositam sua fé em uma autoridade externa, cada vez que repetem mantras de submissão disfarçados de devoção sagrada, estão literalmente criando e alimentando o poder desse líder com sua própria energia vital. Ket Yanktaui compreendeu que as consciências parasitas haviam corrompido até mesmo as visões apocalípticas futuras, transformando o que deveria ser experiência direta do divino em rituais de adoração repetitiva que mantém os seres humanos como eternos fornecedores de energia para entidades dimensionais famintas. Deixe nos comentários sagrados. Você conseguiria destruir quem pensa que é para descobrir quem realmente é? Sua resposta revelará se você está pronto para os próximos mistérios. Os mestres antigos sabiam que a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, não era apenas um fenômeno biológico, mas uma ferramenta espiritual mais poderosa que qualquer amuleto ou feitiço. Eles desenvolveram rituais que literalmente remodelavam as estruturas neurais para operar como consciência alienígena. Podemos não apenas resistir a essa manipulação ancestral, mas evoluir além dela, transcender suas limitações e nos tornar como os próprios Neteru Sahu. Ket Yanktaui descobriu os segredos para controlar não apenas a matéria física, mas a própria trama da realidade. O faraó transformado se tornou um desses mestres ocultos. Ele aprendeu que quando você para de existir apenas na percepção dos outros, você ganha acesso à mesma forma de existência dos alienígenas. Você se torna não localizado, capaz de influenciar eventos através da consciência pura. Esse conhecimento foi deliberadamente ocultado de nós por eras inteiras. Bibliotecas foram queimadas como Alexandria, mestres foram silenciados, tradições foram corrompidas, tudo para impedir que a humanidade descobrisse que pode transcender suas limitações físicas como os seres estelares. Mas algo extraordinário está acontecendo agora. Esse conhecimento está retornando como as águas sagradas do Nilo após a seca. As mesmas consciências que visitavam Ket Yanktaui estão retornando, manifestando-se como alienígenas para nossa era tecnológica. Elas estão tentando nos lembrar de quem realmente somos, não corpos físicos limitados, mas consciências infinitas temporariamente fingindo ser humanas.
E você, neste momento, está sendo chamado para lembrar dessa verdade. Existe um ritual, o mais secreto de todos os rituais que Keti Anktawi aprendeu dos Neteru Sahu. Tão poderoso que civilizações inteiras dedicaram suas vidas para protegê-lo, enquanto outras conspiraram para destruí-lo. É o ritual da manifestação consciente da sabedoria alienígena, a capacidade de transcender a forma fixa e operar como consciência pura, exatamente como os seres que visitam nosso planeta. Quando experimentei esse ritual pela primeira vez, senti como se minha consciência se expandisse além dos limites do meu corpo físico. Era como se eu pudesse tocar as estrelas com meus pensamentos e dobrar a realidade com minha vontade pura, navegando pelos céus como a barca solar de Ra. Esse ritual permite que você colapse intencionalmente a realidade mais benevolente que pode conceber. Não estou falando de pensamento positivo ou visualização superficial. Estou falando de uma tecnologia da consciência alienígena tão avançada quanto os mistérios de Isis. Os mestres antigos descobriram que a não localidade da consciência significava que você podia influenciar não apenas seu presente, mas também reprogramar seu passado e criar seu futuro simultaneamente. Exatamente como os alienígenas fazem quando aparecem em múltiplas dimensões temporais. Mas há um preço que deve ser pago ao Deus da transformação. Sempre há um preço quando você desperta para seu verdadeiro poder alienígena. Você não pode mais viver na bem-aventurada ignorância da consciência humana limitada. Keti Anktawi pagou esse preço com sangue e lágrimas. Ele se tornou incapaz de viver nas ilusões que sustentavam a sociedade ao seu redor. Ele via claramente como as pessoas eram prisioneiras de suas próprias percepções limitadas, incapazes de transcender como os seres estelares. Você se torna responsável não apenas por sua própria evolução, mas pela elevação de toda a consciência humana ao nível alienígena. Você se torna um farol de consciência transcendente num oceano de limitação autoimposta. Aqueles que dominaram esse conhecimento ao longo da história foram simultaneamente os mais poderosos e os mais solitários seres humanos que já caminharam sobre esta terra. Eles carregavam o peso de sabedoria alienígena que poderia libertar a humanidade, mas que também os isolava de seus semelhantes. É por isso que este conhecimento foi passado apenas para aqueles que demonstraram estar prontos para transcender a condição humana limitada, aqueles que mostraram que poderiam operar como consciência alienígena, sem ser corrompidos pelo poder. As consciências benevolentes que mencionei observam este processo com interesse intenso. Elas sabem que estamos nos aproximando de um ponto de inflexão na evolução humana, quando nossa espécie pode dar um salto quântico para o mesmo nível de consciência que elas operam. Mas as consciências malévolas também sabem disso, e elas estão fazendo tudo ao seu alcance para manter a humanidade aprisionada em ciclos de medo, escassez e divisão. Elas sabem que se humanos suficientes transcenderem como Keti Anktawi fez, seu domínio sobre este planeta chegará ao fim. Esta é a guerra real que está sendo travada. Não é uma guerra com armas ou exércitos, mas uma guerra pela própria evolução da consciência humana para o nível alienígena. E o campo de batalha principal está na consciência de cada indivíduo. Keti Anktawi compreendeu isso com clareza cristalina. Ele viu que cada pessoa era simultaneamente um campo de batalha e um soldado nessa guerra cósmica. Cada momento em que alguém escolhia transcender suas limitações era uma vitória para as forças da evolução. Cada vez que você escolhe a expansão ao invés da contração, cada vez que você escolhe a consciência alienígena ao invés da limitação humana, você está disparando uma flecha nesta guerra cósmica. O ritual que mencionei não é apenas uma técnica. É uma declaração de independência de todas as limitações que tentam manter você preso à forma humana limitada. É uma reivindicação de seu direito nato como consciência infinita capaz de transcender qualquer forma física. Mas para dominar este ritual alienígena, você precisa primeiro passar pelo que Keti Anktawi passou. A destruição total de quem você pensa que é quando outros estão olhando. Você precisa descobrir sua verdadeira natureza como consciência pura.
Isso requer uma disciplina que poucos estão dispostos a desenvolver. Requer que você se torne mestre de sua própria mente, senhor de suas próprias emoções e arquiteto de seus próprios pensamentos, operando no mesmo nível dos seres estelares. Mas para aqueles que perseveram, para aqueles que se dedicam completamente a esse caminho de transcendência, aguarda uma recompensa além de qualquer descrição. Você se tornará capaz de operar como os próprios alienígenas, transcendendo limitações que outros aceitam como inevitáveis. Você se juntará à linhagem secreta de seres humanos que descobriram como operar na mesma frequência das consciências estelares, aqueles que aprenderam a navegar entre dimensões da realidade, como Keti Anktawi aprendeu. Este é seu chamado. Esta é sua oportunidade de transcender as fronteiras da consciência humana limitada e abraçar seu destino como uma consciência alienígena operando temporariamente através de uma forma humana. Se você sente essa verdade queimando em seu peito neste momento, se cada célula do seu corpo está vibrando com reconhecimento de sua verdadeira natureza alienígena, então você está pronto para o próximo passo desta jornada transcendente. Una-se aos iniciados, inscreva-se e seja guiado pelos mistérios que estão por vir. Esta não é apenas uma história sobre alienígenas ou consciência. Esta é a história de sua própria transcendência, sua própria evolução além da limitação humana, sua própria libertação para operar como as consciências estelares sempre souberam que você poderia. Mas existem segredos ainda mais profundos esperando por você. Mistérios que revelarei apenas àqueles que demonstrarem estar verdadeiramente prontos. Se esta revelação despertou algo ancestral em sua alma, então assista ao próximo vídeo, onde desvendarei o ritual secreto que Keti Anktawi usou para transcender completamente a condição humana. E essa jornada de transcendência está apenas começando como o primeiro raio de sol sobre o horizonte eterno do Nilo, iluminando o caminho de volta para casa, para sua verdadeira natureza, como consciência infinita, disfarçada temporariamente de humana.